Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa manhã de quarta-feira para meditarmos a palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós estamos chegando ao finalzinho da leitura desse livro de 1 Samuel, refletindo sobre a biografia de Davi. E hoje nós vamos ver mais um momento de dificuldade, talvez o momento mais difícil, mais terrível e assustador que Davi passou com a sua família. E nós vamos refletir sobre como nós podemos nos fortalecer no Senhor em momentos em que parece que não temos saída, em que não temos os recursos de que precisamos. Precisamos tomar decisão, mas não sabemos em que direção avançar. Nós vamos estar refletindo hoje com a leitura de 1 Samuel, capítulo 30, quando Davi tem todo o seu acampamento, inclusive a sua família, sequestrados e roubados de Ziclag, onde ele estava morando. E queremos, ao final dessa leitura, orar pela sua família, pela sua vida. Vamos pedir ao Senhor que traga a sabedoria de que precisamos para as nossas decisões. Amém. E renove as nossas forças, trazendo esperança verdadeira e a graça que somente Deus pode nos dar para avançar em momentos de, muitas vezes, tamanha adversidade. Sim, então vamos orar então para nós começarmos essa meditação. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Nós estamos acabando esse livro de 1 Samuel, já vamos entrar depois no livro de 2 Samuel. Nós temos lido a Bíblia aqui diariamente, então seja muito, muito bem-vindo. E fique com a gente aqui, indo nessas histórias que vão refletindo não somente a respeito do povo de Israel ou dos tempos bíblicos, mas também se aplica à nossa vida hoje. Então vamos pedir sabedoria ao Senhor, que Ele fale aos nossos corações. Amém. Pai, muito obrigado por esse novo dia, por essa nova manhã, que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Pai, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua direção, de quem o Senhor é nas nossas vidas. Então fala conosco nessa manhã. Nós queremos, Pai, receber os apontamentos, nós queremos receber as direções e os ensinamentos que o Senhor tem para nós hoje. Tenha liberdade e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Começa dizendo assim, 1 Samuel capítulo 30. Chama a sua atenção para observar também como nessa região de batalha chamada Ziclag, é bem onde hoje está a faixa de Gaza. Todos nós estamos acompanhando mundialmente esse conflito entre Israel e os terroristas do Hamas, que levaram tantos israelitas e pessoas de várias diferentes nações cativas, inclusive brasileiros, levaram essas pessoas sequestradas para dentro da faixa de Gaza, onde eles estão usando inclusive pessoas inocentes para se defender contra Israel. Depois de tamanha crueldade, Ziclag fica exatamente ali na borda leste de onde hoje é a região de Gaza. Nós estamos vendo nesses dias como um acordo está sendo costurado com a ajuda do presidente do Egito e também do presidente do Catar para libertar, se Deus quiser, um número de acima de 50 dessas pessoas que foram sequestradas, principalmente mulheres e crianças. Observe a semelhança do que nós estamos vendo hoje, o apoio da presidência do Egito e do Catar, a região ali da faixa de Gaza, com o que nós vamos ler aqui hoje, nessa mesma região que antigamente era chamada de Ziclag, e quem vai vir para ser parte desse acordo que vai ajudar Davi no avanço nessa região. 1 Samuel capítulo 30. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Esse foi provavelmente um dos momentos mais difíceis que Davi enfrentou em toda a sua vida. Choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail do Carmelo, que fora mulher de Nabal. E aí diz no verso 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, olha o que Davi fez. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor,
o seu Deus. Depois nós vamos refletir um pouco sobre como nós podemos nos fortalecer no Senhor, o nosso Deus, em momentos em que não apenas a cidade havia sido incendiadas, famílias, inclusive as crianças, roubadas, mas também os próprios soldados. Davi tinha um exército de cerca de 600 homens que se voltaram contra Davi querendo apedrejá-lo, porque Davi era o líder que tinha levado eles para lutar com os filisteus contra Israel. Graças a Deus, os exércitos dos filisteus colocou Davi para fora, livrando-o de uma dificuldade, mas ele se viu em outra dificuldade ainda maior, quando o seu próprio exército se voltou contra ele. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo. Observe como o Egito novamente foi importante nesse contexto, naquela mesma região. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde você vem? Ele respondeu, sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Então, o povo amalequita que roubou, que atacou esses povos, eles eram um servo desse povo. E aí diz, nós atacamos o Neguebes dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Então, que ele está falando que o povo amalequita fez contra o povo de Israel, que ele está falando da tribo de Judá, Calebe, que nós já falamos da história também de Josué e Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag, que era a cidade de Davi. Davi lhe perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? E ele respondeu, jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados, e os seus soldados os conduziram à frente de outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram, uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu, não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje.
E eu penso que Davi também teve esse princípio porque ele sabia que quem deu aquela vitória foi o Senhor. Não foi simplesmente a força do braço daqueles homens que foram para a batalha, mas o Senhor, que é o Deus dele, o Deus que estava ajudando ele a conduzir esses soldados, esse povo, foi o Deus que deu. Então, ele não estava tomando méritos para ele e aqueles homens que lutaram, mas ele estava dando mérito ao povo dele. Então, todos receberam também aqueles despojos. Eu creio que foi essa também a motivação de Davi. Não foram os homens que lutaram que merecem o dinheiro, mas foi Deus que deu essa vitória a eles. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele vai mencionar no verso 27 todos aqueles a quem Davi abençoou. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote do Negueb, de Jatir, de Aroer, de Sifmote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Ormá, de Corazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Então nós começamos a leitura desse texto, 1 Samuel capítulo 30, com um dos momentos mais difíceis que Davi atravessou na sua vida, sem dúvida, quando o seu acampamento em Ziclag, onde hoje é situada a região de Gaza, leste da faixa de Gaza, toda aquela região foi saqueada e não apenas levaram os bens, mas também os familiares, as esposas, os filhos e filhas e todos os bens de Davi e dos seus soldados que estavam acampados ali. E o próprio exército se voltou contra Davi para o querer apedrejar, tamanho era o desespero daquele povo. E a palavra do Senhor diz no verso 6, 1 Samuel 30, verso 6, que Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E ao ler esse texto com a Rafa, nós perguntamos como nós podemos nos fortalecer no Senhor. Nós podemos aprender, porque o que está nesse texto é muito semelhante com o que se passa hoje. Como nós comentamos, assim como hoje, nesse contexto de batalha, de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, Egito, assim como também o Catar, estão sendo fundamentais na relação diplomática para libertar prisioneiros e pessoas que foram levadas cativas nesse ataque tão brutal. Nós queremos orar, inclusive, para que esse acordo de fato se concretize e um número maior de pessoas ainda do que está sendo prometido possa ser devolvido. Nós vemos que nessa situação Davi encontrou um egípcio e esse egípcio clamou a Davi que não matasse ele e nem o devolvesse ao seu grupo dos amalequitas, porque ele sabia que se ele fosse devolvido, aquele grupo dos amalequitas iria matá-lo, porque ele tinha dado informações a Davi. A maneira como esse acordo hoje entre Israel e o Hamas está se dando é que Israel vai receber um grupo com mais de 50 desses prisioneiros de volta, mas Israel vai ter que devolver alguns dos palestinos que Israel capturou durante esses dias de guerra. É certo que esses palestinos entregaram informações importantes, estratégicas a Israel, então eu quero que nós oremos também por essas pessoas, porque eles estão em um momento de desespero. E assim como nós vemos esse paralelo entre esses dias, esse texto foi escrito há cerca de 3.000 anos atrás, um texto tão semelhante ao que nós vemos hoje acontecendo ali no Oriente Médio, nós também podemos refletir na nossa própria vida, quando nós passamos momentos de dificuldade, e talvez dificuldades que nós nunca experimentamos, nem nunca imaginamos que nós iríamos ver na nossa vida, como nós podemos fazer como Davi para nos fortalecer no Senhor. Sim, então que nós possamos buscar ao Senhor, orar, pedir ao Senhor direção, ter pessoas ao nosso redor também para nos ajudar a nos aconselhar, orar uns pelos outros, são formas que hoje em dia, são formas que nós podemos nos fortalecer através da palavra de Deus. Davi, nesse momento, ele estava até mesmo escrevendo orações que nós hoje em dia oramos através do livro de Salmos. Nós temos repetido isso, que muitas vezes até na descrição do Salmo, quando você lê, fala desses momentos de lutas, momentos de guerra, momento que ele estava fugindo, momentos que ele estava angustiado.
Quando Davi estava passando a dificuldade, ele não virava as costas para Deus. Era um momento que ele buscava ainda mais o Senhor. Ele declarava quem o Senhor era na vida dele. Ele reconhecia a fraqueza dele, falando que ele estava angustiado, falando que ele estava passando necessidade. Mas sempre que você vê um salmo, ele depois volta. Mas o Senhor é a minha torre segura, o Senhor é a minha fortaleza. Ele reconhece quem o Senhor é. E nós temos um Deus grande, Criador do céu e da terra, que fez todas as coisas e que nos fortalece. E nós já repetimos isso inúmeras vezes, e Ele prometeu na palavra dele que Ele nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Amém. Então, que nós possamos confiar no nosso Deus, nos fortalecer no grande poder que Ele tem. Muitas vezes nós não sabemos até mesmo como orar, como pedir numa situação de ansiedade, mas abra o seu coração a Deus, volte-se para Deus, não fique, muitas pessoas no momento de dificuldade ficam chateado com Deus e quer abandonar o Senhor, mas clame ao Senhor na sua angústia e Ele ouve o seu clamor em nome de Jesus. Nós cremos e queremos orar nesse sentido juntamente com você. Vamos orar juntos? Sim. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, nos lembrando Senhor. que o Senhor é a nossa força, o nosso Salvador, o Amém, nosso Senhor libertador. Jesus. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. E é para o Senhor que olhamos nos momentos das dificuldades. Eu e a Rafa oramos também por essa pessoa que está conectada conosco, pedindo que o Senhor contemple o seu coração, as suas causas de oração, aquilo que mais tem afligido e pesado sobre os ombros dessa pessoa. Nós pedimos que o Senhor venha de encontro agora, Pai, contemplando a realidade dessa pessoa, que na verdade Senhor. o Senhor conhece muito melhor do que nós mesmos e muito melhor do que essa própria pessoa que está orando. Amém, E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor além do que Jesus. nós podemos te pedir ou imaginar. Amém, Obrigado Senhor. pelos teus milagres, pelo seu poder que opera em nós. Nós pedimos a tua ajuda, Pai, que o Senhor renove as nossas forças, assim como Davi, de alguma maneira, pôde fortalecer-se no Senhor, o seu Deus. Coloca, Pai, em nossos lábios um novo cântico, como nós vimos tantas vezes nas Escrituras, antes do povo de Israel ir para a batalha, ou logo depois da batalha, e o Senhor lhes deu um novo cântico. Coloca em nossos lábios orações inspiradas pelo Teu Espírito Amém, Santo. Senhor, em nome de Cerca-nos, como a Jesus. Rafa disse, de pessoas que serão estratégicas do Senhor, como esse jovem egípcio que nós lemos no texto de hoje. Pessoas que vão trazer conselhos, que vão trazer direções, Sim, meu palavras Pai, em de nome de sabedoria Jesus. e até mesmo uma companhia, Pai, importante no momento de adversidades. E Sim, meu Pai. de outras maneiras, Pai, como somos pessoas diferentes, eu sei que há pessoas que se fortalecem no Senhor de formas diferentes, seja através do louvor, através da meditação nas Escrituras, Sim, através Senhor. do serviço ao próximo, ou mesmo do descanso. Ajuda-nos, Pai, a encontrarmos no Senhor nesse dia de hoje o escape de que necessitamos, forças renovadas Sim, e meu a Pai. graça necessária para avançarmos e experimentarmos os planos que o Senhor tem para o nosso futuro, os teus propósitos que o É Senhor isso que mesmo nós queremos, cumprirá Pai, para tudo que o conosco. Senhor tem para Obrigado pela nós. vitória que nós sabemos que é certa, nós escolhemos confiar no Senhor, dar glória ao teu nome e entregamos a nossa família, tudo que toma o nosso nome e o nosso futuro sob os teus cuidados. Recebe, meu Oramos Pai. com gratidão e fé em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha um Graças dia a Deus. muito abençoado. Sim. E não deixe de compartilhar essa mensagem se você lembra de algum amigo, se você pensa que alguém seria abençoado recebendo essa mensagem, não deixe de compartilhar, né, Sim, meu amor? vamos continuar orando pelo povo de Israel, por paz em Israel, por graça sobre todas as pessoas inocentes envolvidas neste conflito e sabedoria para os líderes envolvidos nas decisões que eles têm responsabilidade de tomar nesse dia de hoje mesmo. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Nós amamos muito vocês. Te agradecemos por compartilhar esse conteúdo com alguém que também possa ser abençoado. Um abração, amamos vocês.